No início do século XX, um jovem jornalista sem riqueza, sem influência e sem prestígio, recebeu uma pergunta que mudaria completamente sua vida. Ele ainda não sabia, mas aquela conversa definiria o rumo de uma investigação que duraria mais de 20 anos. E o mais curioso, a resposta que ele encontraria não estava nos cofres dos milionários, estava na mente deles. Esse jovem era Napoleon Hill. Quando Hill conheceu Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época, esperava ouvir sobre estratégias financeiras, investimentos ousados ou segredos industriais. Mas Carnegie falou sobre algo diferente. Ele falou sobre mentalidade, sobre disciplina interna, sobre o hábito de controlar deliberadamente os próprios pensamentos. Carnegie acreditava que a riqueza era consequência de um padrão mental repetido diariamente. Ele desafiou Hill a estudar os homens mais bem-sucedidos da América para provar essa teoria, e Hill aceitou. Durante 2 décadas, ele entrevistou empresários, inventores e líderes. Entre eles estavam nomes como Thomas Edison, Henry Ford e Alexander Graham Bell. E ao analisar esses homens, ele percebeu algo surpreendente. Eles não eram apenas trabalhadores incansáveis. Eles eram guardiões rigorosos da própria mente. Thomas Edison fracassou milhares de vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica, mas ele nunca aceitou o fracasso como identidade. Henry Ford foi ridicularizado por insistir na produção em massa, mas sua convicção mental era inabalável. Hill começou a notar um padrão invisível. Esses homens tinham o hábito constante de direcionar pensamentos para objetivos específicos. Não permitiam que dúvidas se tornassem permanentes. Não deixavam críticas externas definirem seu futuro. Esse era o hábito invisível dos milionários. Não era sorte, não era acaso. Era disciplina mental. Hill percebeu que os homens ricos não pensavam como a maioria. Enquanto muitos reagiam ao medo, eles escolhiam reagir à visão. Enquanto muitos desistiam após críticas, eles reforçavam a convicção. E aqui está o ponto que poucos entendem. Eles treinavam a mente diariamente. Não era espontâneo, era deliberado. Em suas anotações, Hill escreveu que pensamentos dominantes, quando misturados com emoção e repetição, se transformam em realidade física. Ele percebeu que o cérebro humano funciona como um transmissor e receptor de ideias, e que a qualidade dos pensamentos determina a qualidade das oportunidades percebidas. Essa descoberta não veio em um único momento mágico. Foi construída ao longo de anos de observação. Ele viu homens perderem fortunas e reconstruí-las apenas porque mantiveram o controle mental. Ele viu empresários falirem e retornarem mais fortes, não porque o mercado mudou, mas porque a mentalidade permaneceu firme. Hill também observou o oposto. Homens talentosos que falharam porque permitiram que o medo, a dúvida e a crítica dominassem seus pensamentos. A diferença não era externa, era interna. E talvez essa seja a parte mais desconfortável dessa história, porque significa que o verdadeiro campo de batalha da riqueza não está no mercado, está dentro da mente. Ao longo de suas pesquisas, Hill concluiu que o hábito invisível não era apenas pensar positivo, era decidir conscientemente o que permitiria ocupar espaço na própria mente. Era vigiar pensamentos como um sentinela vigia um portão. Esse princípio se tornaria um dos pilares de sua filosofia, uma filosofia que influenciaria milhões ao redor do mundo. Mas o que torna essa história ainda mais poderosa é que Hill não nasceu rico. Ele enfrentou dificuldades financeiras, enfrentou fracassos, enfrentou ceticismo e mesmo assim continuou, porque ele também praticava o hábito invisível. Ele decidiu acreditar que sua missão de ensinar ao mundo os princípios do sucesso tinha valor.
ele escolheu sustentar essa convicção, mesmo quando o reconhecimento demorava. E é aqui que a história encontra você. Você pode não viver no início do século XX, pode não estar construindo uma indústria revolucionária, mas o mecanismo interno continua o mesmo. A mente ainda é o ponto de partida. Se os homens mais ricos estudados por Hill tinham algo em comum, era essa disciplina silenciosa, esse compromisso invisível com a própria visão, essa decisão diária de não se render mentalmente. Talvez hoje você enfrente desafios financeiros, talvez enfrente críticas, talvez enfrente inseguranças, mas a pergunta que permanece é: quais pensamentos você tem permitido dominar sua mente? Hill acreditava que riqueza começa com um estado mental definido, não com dinheiro, não com sorte, mas com decisão. E a decisão começa invisível. Se você assistiu ao vídeo no canal Mentes Milionárias, já entende como aplicar esse princípio na prática. Aqui, você viu de onde ele nasceu, viu como foi descoberto, viu como foi testado na vida real dos maiores nomes da história empresarial. O hábito invisível dos milionários não é um segredo místico, é disciplina mental diária. E talvez a verdadeira pergunta não seja se você pode enriquecer, mas se você está disposto a assumir controle da própria mente. Porque no fim, como Hill concluiu após décadas de estudo, a mente que é dominada internamente dificilmente será derrotada externamente. Se você quer continuar explorando os bastidores da filosofia que moldou milhões de vidas, acompanhe o canal Napoleon Hill Express. Aqui, nós mergulhamos na história por trás das ideias que transformaram o mundo.